Hoje a gente vai falar sobre o segundo reinado. A gente teve dois imperadores aqui no Brasil. Dom Pedro, certo, que era português, e ele veio aqui com a família real, fugindo da guerra de Napoleão, junto com o seu pai, a sua mãe, toda a corte real. Ele veio aqui para o Brasil, tá certo? Depois, Dom João voltou para Portugal, que era o pai de Dom Pedro, e ele ficou aqui como príncipe regente. Mas aí ele decidiu que o povo queria ele aqui, e aí ele terminou se tornando imperador do Brasil e se separando de Portugal. É claro que a história é bem mais complexa que isso, mas isso é um pequeno resumo para a gente entender. Dom Pedro ele governou por alguns anos, mas ele desagradou, digamos assim, a elite brasileira e terminou voltando para Portugal para brigar pelo trono de Portugal e deixou o filho dele, Pedrinho, no lugar dele. Pedrinho, ele era para assumir o império, o reinado aqui no Brasil, quando completasse sua maioridade. Mas aí, por questões políticas de bastidores, né, Pedrinho assumiu com 15 anos de idade. Essa manobra que fizeram foi conhecida como golpe da maioridade, ok? E aí, ele governou de 1840 até 1889, certo? Ele tornou-se, como eu falei, imperador aos 15 anos e durante seu reinado a escravidão continuou existindo, embora ele sempre lutou por duas coisas. Ele não era santo, obviamente, mas ele lutou por duas coisas. Primeiro, abolir a escravatura, mas ele sempre foi impedido pelas elites brasileiras. E ele tentou também industrializar o industrializar o Brasil, mas ele recebeu muita pressão externa de países mais desenvolvidos para que o Brasil não tivesse indústria própria. E aí, infelizmente, né, o Brasil continuou sendo um país agrário, como de certa forma a gente ainda é um pouquinho. Tem melhorado, mas ainda nós somos um país do agro, né? O principal produto de exportação na época do segundo reinado, do segundo império, foi o café. Então as elites cafeeiras, os donos de fazendas que plantavam café, é que detinham o poder econômico e político, né? E aí, por pressão dos abolicionistas, né, algumas leis foram aprovadas durante o governo de Dom Pedro II, que passou a ser chamado Dom Pedro II. Né? Primeiro foi a lei do ventre livre, onde todo bebê nascido, todo bebê preto, né, nascido de escravizada, a partir de 1871, ele já era nascido livre. Ele não era mais escravo, ele era um homem livre. Tá? Depois veio a lei dos sexagenários, que a partir de 1885, todo preto escravizado que chegasse aos 60 anos, ele estava automaticamente liberto. Só que tem um detalhe aí. Poucos escravos chegavam aos 60 anos. A maioria, por conta da dificuldade que eles passavam no trabalho forçado, eles morriam antes de 60 anos. E depois veio a Lei Áurea, que foi assinada pela princesa Isabel, que infelizmente a história coloca como a grande heroína, mas ela não foi. Na realidade, os grandes heróis foram os abolicionistas, que faziam de tudo para libertar os escravos, compravam a liberdade para alforriar. Alforriar é tirar o escravo do seu senhor para que ele se tornasse livre mediante pagamento. Né? Então ele recebia a carta de alforria. Era um documento que dizia, olha, eu não sou mais escravo, agora eu sou homem livre. Né? E o segundo reinado terminou em 1889, quando o imperador foi retirado do poder pelos militares. Gente, Dom Pedro II foi tirado do poder por conta de um golpe militar. Certo? Foi um golpe militar que foi apoiado pelos militares e pela elite econômica. Por quê? Porque Dom Pedro ele era um homem, mesmo com as suas contradições, ele era um homem progressista.
E os militares e a elite econômica, eles queriam que o Brasil continuasse atrasado, para continuar com o poder na mão, né? A partir dessa deposição, ele foi para a Europa, poucos anos depois ele morreu de tristeza, né? O Brasil passou a ser uma república, não obrigatoriamente ainda uma república democrática como deve ser, porque não eram todos que votavam. Mas aí é história para uma outra aula. Beleza, pessoal?